Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Então, eu tenho um assunto que, nas minhas pesquisas, porque se a gente não correr atrás, quem vai correr, né? Porque coisas foram descobertas e foram encobertas. Eles só fazem o que eles querem fazer. E o que eles querem fazer, com certeza, nem sempre é o melhor para nós, e sim o melhor para eles. Ah, o egoísta intrínseco nesse modo de pensar desses ditos empresários, políticos, entendeu? Não é pelo povo e para o povo que eles estão aí, não. É para eles e por eles e somente por eles que eles estão aí. Então, os cientistas se descabelam, se arrebentam todos, estudam, feitos uns condenados, são ratos de laboratório e estão incansavelmente tentando achar soluções para o efeito, para a diminuição do efeito estufa. Eu falei que o estufa sob controle, ele é benéfico a nós, mas do jeito que está, ele se tornou um vilão. E a base dele, como já vocês devem saber, de sobejo, é o gás carbônico, né? Então, assim como a água, o gás carbônico é composto de 3 átomos. Na água é um átomo. A molécula da água é um átomo de oxigênio e um átomo completo porque o oxigênio ele está em ligação covalente com um dos dois hidrogênios que estão na água. E o gás carbônico, de mesma feita, escolheu o oxigênio como, como componente para ter a sua ligação covalente. Então, por isso, o nome dele é CO2. São dois átomos de oxigênio ligados de maneira covalente com um átomo de carbono. Bom, aí vem a solução. Por onde passa essa solução? Em já sabendo dela, eu quero compartilhar com vocês passo a passo como eu descobri, e não é nada mirabolante. Nada mirabolante. Nada caríssimo. Nada que, claro, na escala que vai ser feita, mas são tantos envolvidos que a cada parte envolvida não abalará financeiramente ninguém. Ninguém, nenhum país, nenhuma indústria, nenhum nada. Isso já é feito em laboratório desde 2021. Vocês me desculpem, eu ainda estou no século passado. Essa é coisa de velho. Então,
falando agora, sem brincadeira, qual seria o melhor? É o gás carbônico nem sair do motor, nem sair, já que saiu do motor, não sair para a atmosfera. Seria uma maravilha. Você tranquilamente continuaria a sua vida, mas sabendo que seu carro não é mais poluidor. Porque ele seria incapaz de injetar na atmosfera gás carbônico. Bom, nós temos um aparelho mais moderno, já instalado nos carros obrigatoriamente. Vocês desculpem, mas eu não consegui sim muita informação, mas eu me lembro que o meu primeiro carro com ele, que chama-se catalisador, já se vão 20 e tantos anos, e o catalisador, todo carro saía muita fumaça, muita fumaça. Com o evento do catalisador, esse nível de fumaça diminuiu, e muito. Ele é concomitante, a existência dele foi concomitante com a injeção eletrônica. Não o sistema flex. Ele continuou de tão bom resultado que gerou e da durabilidade dele, ele se manteve no sistema flex. Bom, um conselho que eu dou para vocês: não deixem que o convençam que a gasolina é o combustível melhor do que o álcool, etanol, anidro, né? Porque não é. A gasolina tem metanol, anidro, né? Então, 27% dela e futuramente 30% é composta já é composta. Então, você não está botando gasolina no seu carro, você está botando uma mistura. E o etanol, que, pelo que eu vejo, eu li uma coisa engraçada, do cara dizendo que vários países plantam cana-de-açúcar e não usam o etanol como combustível. Não é bem assim. Qual país do hemisfério norte que pode ter cana-de-açúcar? Onde os portugueses descobriram, e olha que os portugueses rodaram o mundo todo, mas onde eles descobriram a banana, o pau-brasil e a cana-de-açúcar. No Brasil. Bom, o café não foi encontrado no Brasil. Mas o Brasil estava aqui esperando pelo café a qualquer momento, porque ele se tornou o maior produtor de café do mundo. O café caiu como uma luva no Brasil. Então quem trouxe foi o Palheta, que até virou nome de café, né? Que eu acho que nem existe mais. Foi um nobre português que foi na Guiana,
nas Guianas, e lá trouxe o café. Então o café já estava com o pezinho bem no Equador. Ele era conhecido pelos árabes há muito tempo, né? E em vindo para o Brasil abraçou o café de tal maneira que o café que nascia aqui não era o café da Guiana, era uma profusão de café. A facilidade que o café se adaptou ao clima brasileiro foi algo impressionante. Então nós começamos a produzir muito café, como também cana-de-açúcar. Então, o cafezinho com açúcar é oriundo do Brasil, né? Porque lá eles tiravam açúcar da beterraba. Então, eu desculpo esse youtuber igual a gente por desconhecer certos fatos, porque se ele é brasileiro, ele foi mal informado. Eles não usam etanol como combustível, porque se eles usarem, eles não vão ter açúcar. Porque o etanol, a cana, se esse país tiver cana, não vai poder competir com o Brasil na produção de etanol e vai ficar sem açúcar. Só por isso, não é porque o etanol, não, como ele diz, por que o etanol? Então vamos deixar esse cidadão dormir em paz e vamos para o assunto vertente hoje. Bom, já falei para vocês, se a gente conseguisse impedir a emissão, puxa vida, o nosso carro não emitir o gás carbônico, seria maravilhoso. Primeiramente, até resolver os problemas, perderiam a razão de pressão. A pressão agora se foca nessa constatação. E olha só, isso foi descoberto por cientistas americanos em 2021, no laboratório. O que eles descobriram? Que você colocando um recipiente com galho que a temperatura ambiente, que é um metal que para mim é mais importante do que o ouro, porque ele se comporta de certa maneira parecida com o mercúrio, né? Ele é líquido na temperatura ambiente, mas a temperatura de fusão dele é de 2.600 e cacetada, quer dizer, é um dos elementos que tem o maior gap entre o estado líquido e o estado de vapor. Então, nós temos uma substância que palpa toda a obra. E, principalmente, o galho não é um elemento como o mercúrio, mas barato também. O mercúrio não é barato. O galho é usado em termômetros, porque ele se presta para isso. Porque o mercúrio é altamente tóxico, né?
O galho não. Então, o número atômico dele é 31. Ele tem 31 elétrons. Ele é da mesma família do Mercúrio. Bom, então, o que se descobriu? Vamos desvendar. Rufem os tambores. Se você botar num recipiente galho líquido e dentro do galho líquido você injetar gás carbônico, imediatamente, não funcionando como reagente, ele não interage, ele não se transforma um carbonato de galho, não, ele funciona como simplesmente o catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é aquela boa buona gente, como dizem os italianos, que faz o meio de campo andar. É como se fosse uma paródia do futebol. Se vocês gostarem de vôlei ou basquete, é aquele cara que não é o muito alto, mas que distribui as bolas nos lugares certos para os grandalhões se encaçaparem. E no vôlei é o levantador. E no futebol é o craque do meio de campo. E o galho, ele é esse elemento na química. Por quê? Ele agindo como catalisador, ele não se desgasta. Ele fica lá. E o que acontece quando o gás carbônico passa dentro do gás do galho líquido? Ele se quebra. Ele libera o nosso querido hidrogênio. É o oxigênio, desculpem. É porque ele é usado na geração de hidrogênio, que eu vou falar depois, mais tarde, em outro vídeo, mas isso é fruto da minha emoção em dar essa notícia. Então, veja só, é um componente que não é uma bateria de carro elétrico, que é do tamanho do carro, do peso do carro, mas é um componente como catalisador. Ele vai estar onde você achar melhor, os engenheiros mecânicos acharem melhor nos seus carros, se vai colocar ele junto do motor, o que já vai acrescentar um certo grau de temperatura, né? Que a gente pode colocar num lugar que seja mais fresco, mais arejado, que o vento resfrie. Então, ele liberta o oxigênio das garras do carbono e quebra a molécula de gás carbônico. Isso no seu veículo. O seu veículo não vai gerar gás carbônico. Ele vai gerar
um carbono de alta qualidade, podendo ser usado na indústria plástica, várias utilidades, porque é o carbono na sua forma pura e o oxigênio de mesma feita já forma uma molécula e vai a vida dele na atmosfera. Então, na minha concepção, a gente tem que atacar o princípio, não o meio ou o fim. A gente tem que ir, né? A gente, poxa, eu tinha um riacho, meu riacho está vertendo menos água. O que eu faço? Bom, se eu sou um fazendeiro experiente, eu vou na nascente. Aí vejo que a nascente foi desmatada, os bois pastaram na nascente, desviaram a água da nascente. Bom, então o que eu faço? Eu cuido da nascente, eu cerco a nascente para nenhum animal de grande porte entrar, limpo, ajeito e coloco pedras de rio em cima para deixar a nascente livre. É com certeza meu riachãozinho lá, onde eu colho minha água potável, eu moro numa fazenda. Então, a minha água potável vem das nascentes de água potável. E as águas dos animais também, né? Então, resolvi meu problema no nascedouro. E o que eu estou querendo dizer por essa analogia é demonstrar a vocês que nós vamos resolver o problema no nascedouro dele, na hora que o carro queima, seja lá qual for o combustível. Mas agora vem uma outra coisa. Você quer dar presteza a esta função catalítica com o catalisador, ou quer dar trabalho para o catalisador. Aí você mete isso numa picape movida a óleo diesel. Mas, meu Deus do céu, mais de 20 moléculas de gás carbônico terão que passar por esse catalisador. Mas se você usar no seu carro gasolina, de 10 a 14 moléculas. Agora, se você usar o etanol, de preferência o anido sintético, você vai precisar de duas, que o catalisador quebre 2 moléculas de gás carbônico. E o interessante é que esse sistema ele não precisa de eletricidade, ele é um efeito químico usando energia química. Vem o gás carbônico mergulhado no galho, ele se despedaça, libera o oxigênio imediatamente e se aglutina com outro átomo de carbono,
gerando um carbono de alta qualidade. Eu não entrei ainda na pesquisa porque não tem nada dito. Eu, eu pesco muito. Então, só sei que você tem um produto de boa qualidade, boa coisa, você vai poder fazer com ele, né? Então, isso já me acalmou o coração. Agora, o fato de eu ter finalmente quebrado a molécula de gás carbônico sem usar energia solar, sem usar energia eólica, sem usar energia termonuclear, sem usar energia térmica, sem usar energia das cachoeiras e das usinas hidrelétricas. Meu Deus do céu. Agora, o que me parece, isso já foi feito, tá? Isso já funcionou. Eu creio que eles estejam agora em fase de manufatura do componente, porque a experiência foi feita numa bureta. Se botou galho no fundo, enfiou-se um tubo até o galho e botou-se um tubo e fechou-se e injetou-se gás carbônico e aqui saiu um gás. Aí faz-se o teste, né? Fácil. Já gerando gás carbônico, né? Acende um fósforo e vê se o efeito é explosivo ou combustente. Aí pega esse gás carbônico, passa de volta e já sabe que é oxigênio que está saindo. Então, gente, nós temos que saber disso. É importante nós sabermos disso e dar viabilidade de certa maneira. Eu entrei no Mercado Livre, vende galho líquido. Vende 20 gramas, 50 gramas, 1 litro. Olha, vamos numa escala crescente. 20 gramas custam R$ 220, com frete grátis. O frete é grátis, acima de 100, tudo, o frete é grátis. Então você pede o galho líquido, você pode ter, que nem eu, né? Interesse laboratorial, eu já fiz diversas, né? Muita coisa que você já imagina. Experiências de eletrólise, então, pô, meu Deus do céu. Minha mãe reclama, tu vai com esse sal, vai com esse bicarbonato de sódio, você comprou o sal da cáustica, não vai me comprar ácido sulfúrico, mas mamãe, não vai me comprar ácido sulfúrico. Tá bom, mãe. Eu comprei ácido sulfúrico, mas sal da cáustica é uma base e eu usei na eletrólise
e consegui hidrogênio e oxigênio igual ao sal de cozinha. Só que o subproduto foi um nitrato. Eu, na época, adolescente, não tinha meios de. Eu sei que, por equação, que ia ter nitrato, mas eu deixei secar, peguei o nitrato, joguei no vaso sanitário de descarga e fiz a célebre explosão do hidrogênio e combustão do oxigênio para mostrar à plateia que aquilo ali era composto de água. A água era composta de oxigênio e hidrogênio. Então, gente, eu já até vi o preço do galho no Mercado Livre, R$ 220, 20 gramas. 1 quilo está em torno, não é mil cima, não, mil reais baixo, 1 litro. Então, qual seria a necessidade? Quanto você precisaria de galho para ter um catalisador funcionando no teu escapamento, segurando carbono e deixando o oxigênio livre para ir para a atmosfera, nos dá o ar que nós tanto gostamos de respirar e que nos mantém vivos. Não é nenhum absurdo, né? Então, é uma coisa que eu venho dizer a vocês e que muito me alegrou. E com isso, eu, a título ilustrativo, pretendo fazer um vídeo mostrando como se obter o hidrogênio já com o par galho, uma liga de galho com alumínio. O hidrogênio já é o queridinho do mundo atômico, ele vai com todo mundo, é igual o bebum, né? Tem cachaça, já tô aí lá. Então, o oxigênio é mais seletivo, ele explode com facilidade, ele é meio quente, ele pega fogo com facilidade. Então, já o hidrogênio só faz lambança. Se tu acender ele, sai de perto, que aí vem destruição na certa. Bom, então, eu tendo conseguido descobrir um modo, nós dizemos, na fonte de geração de gás carbônico e impedir a emissão de gás carbônico. Os países que entraram na vertente do Chile vão ficar muito fulos da vida. Mas os efeitos vão ser sentidos ao longo do tempo, não é de uma hora para outra. Primeiramente, nós vamos conseguir conter a evolução. Meu Deus, isso já é uma vitória espetacular. Aí,
baixar a níveis corretos o efeito estufa, que a gente não pode viver sem ele, tá? Mas a níveis corretos a gente não tem os problemas que estamos tendo agora, né? Alterações climáticas, descompensação das estações, degelo. Porque o degelo é o seguinte: se a água congelou do mar, ela pode derreter, que o nível do mar não vai subir. Não se assustem. Um iceberg derretendo não vai alterar o nível da água do mar. Porque pela lei de Arquimedes, você, quando ele entrou na banheira e que a água transbordou, ele gritou, Eureka, que ele falou, qualquer volume colocado na água vai gerar uma expansão da água de igual volume. E aí tem a célebre, né, Eureka, que em grego quer dizer achei. Ele achou a solução da teoria que ele tinha, muito simplesmente enchendo uma banheira ou uma tina, que naquela época não devia ter banheira, né? Devia ser tina de banho mesmo. Mas quando ele botou o corpo dele, ele viu que saiu uma quantidade de água da tina, ele mediu o que perdeu, mais ou menos tirou o volume do corpo dele e viu que a água que saiu, porque a água que saiu da tina era exatamente. Aí ele começou a fazer, ele fez com o corpo dele, mas depois ele começou a controlar a experiência. Ele pegou uma coisa que tinha, que ele sabia exatamente o volume e imergiu na água e coletou a água por um caninho que caía num recipiente onde ele media que volume tinha. E incrível, o volume era igual. Então, eu não preciso. Já não gostava muito de tomar banho, mas vamos relevar, porque naquela época essas condições, ainda mais para sábios que só usavam a cabeça e a boca para comer, que eles não são bobos, e a água para beber. O resto era só contemplar a natureza e ficar imaginando o que pode acontecer. Então, minha gente, a ideia básica é essa: ir na fonte, impedir a emissão de gás carbônico no local onde ele se forma, nem deixar ele ir para a atmosfera. E com isso, realimentar a atmosfera do tão querido oxigênio. Né? E aí está a solução. Um catalisador de galho em estado líquido, porque ele vai estar em estado líquido, porque a temperatura ambiente, ele vai estar em estado líquido até 2.600 e poucos graus, quando ele aí vira gás. Ele é que eu já falei, um spread maior entre estado líquido e estado gasoso. Então, nós, sem termos que nos preocupar de arrumar eletricidade, é uma reação química, a energia é toda química. Mas não precisa de energia elétrica igual a eletrólise da água.
como eles fazem por aí, né? Como eu fiz quando era criança. Então, a gente já arrumou um meio simples, barato e prático de impedir a emissão do gás carbônico e conseguir dois produtos valiosíssimos, que é o oxigênio e carbono de boa qualidade, sem passar por nenhuma fábrica para confecção a partir de combustível fóssil desse carbono. Gente, isso é o que eu queria dizer por hoje. Desejo a vocês tudo de bom e a saúde rocha. Se cuidem, entendeu? E até a próxima. Fique com Deus.